O que você fez nesse ano de 2024? O que você sente quando você pensa nos resultados que você alcançou em 2024? E aí aqui, vale pontuar uma coisa, porque tenho certeza que alguns dos que estão assistindo esse vídeo e muitos por aí, internet afora, diriam diante dessa pergunta: ah, mas a vida não é sobre alcançar metas, bater metas, alcançar objetivos, alcançar o topo, fazer sucesso, ganhar dinheiro. E eu até concordo em partes. Por quê? Porque, de fato, a vida não é sobre o resultado. A vida é sobre o processo. Viver a vida, inclusive ter felicidade na vida, está relacionado a como a gente vive o processo. Porém, os resultados, eles são uma consequência, eles são o diagnóstico de como a gente está vivendo esse processo. Ou seja, se você estivesse realmente vivendo o processo dentro dessa lógica de que a felicidade é como você olha para a vida e como você vive a vida, e você estivesse fazendo isso ali bonitinho, com plenitude, vivendo a vida com presença, com alegria, satisfação, contentamento, te garanto uma coisa: seus resultados seriam aqueles que você quer alcançar. Isso é uma lógica muito básica das leis da natureza, das leis da manifestação, de tudo que existe nesse mundo material. Então, embora a vida não seja sobre os resultados em si, os resultados são o diagnóstico de como a gente está vivendo a vida. E para que a gente consiga ter os resultados bons que vão dar esse diagnóstico, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa definir como é que a gente quer que sejam esses resultados. E esse é justamente o tema dessa alunação. Então, se quando você pensa em 2024, o que você sente é tristeza, frustração, raiva, culpa, medo, ansiedade, estafa, tá sobrecarregado, seja porque as coisas não foram como você esperava, não resultaram do que você esperava, apesar dos seus esforços, ou seja porque você olha para trás e percebe que você não se esforçou o suficiente, ou pelo menos não da maneira correta. Se entra ano, sai ano e você continua repetindo, essa palavra é muito importante, você continua repetindo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas questões ficam voltando, você conhece pessoas diferentes que trazem as mesmas experiências, as mesmas sensações, os mesmos sentimentos para você. Isso é um sinal claro de que, como dizem por aí nas internets, algo de errado não está certo. Mas a boa notícia é que nós estamos na melhor época do ano para resolver isso. Então fica até o final desse vídeo, porque além das orientações astrológicas, nós temos o nosso tarô dos deuses, a nossa meditação astrológica para a gente já começar a ativar essas energias dessa alunação. E porque eu tenho também uma novidade, que aliás já vou contar ela antes de falar da parte astrológica. Teremos um desafio Sankalpa especial de fim de ano, que é para a gente aproveitar as energias dessa alunação sagitariana, que é super auspiciosa para a gente poder planejar a nossa vida, definir os nossos objetivos e finalizar, né, esse processo de cura que é super intenso durante a alunação escorpiana, quando a gente é convocado ali a finalizar ciclos, a olhar para as nossas sombras, aproveitar esse momento para finalizar esses processos de cura dessas raízes das nossas dores, né, para a gente começar a parte principal desse processo, que é criar uma nova visão de mundo, um novo sistema de crenças através de escolhas e ações intencionais, ações que vão possibilitar a gente reprogramar a nossa mente, porque como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, sempre falo, né, categoricamente para as minhas mentoradas, até porque isso faz parte do meu método, essa é a base, na verdade, do meu método terapêutico, a gente só se cura através da ação intencional, direcionada e alinhada com o nosso propósito, porque é a ação repetida, aquela ação disciplinada que faz com que a gente mude o nosso sistema de crenças, que a gente reprograme a nossa mente, crie novos caminhos neurais para parar de repetir aquelas coisas negativas que a gente repete no automático, porque a gente passou por situações, por traumas, a gente ouviu muitas vezes
frases muito limitantes em vez de frases fortalecedoras, né? Às vezes até dos nossos pais, que ofereceram o que eles podiam, né? Não é uma questão de a gente culpar os nossos pais, saber que eles deram o que eles tinham para oferecer. Mas muitas vezes isso cria na gente uma mentalidade de escassez. E Sagitário é o signo da expansão. Ele é o signo da expansão por quê? Porque ele é regido por Júpiter, que é a nossa fé, é a nossa capacidade de ver além, de acreditar na vida, acreditar em nós mesmos, acreditar em Deus, nesse mundo espiritual, e de construir uma visão de mundo baseada nisso, que aí vai ser essa vivida nesse arquétipo de Sagitário. Então, se vocês quiserem participar, vai ficar o link aqui embaixo, com todas as orientações, né, sobre o desafio, para vocês entenderem como funciona. São 9 dias de meditação e exercícios terapêuticos para você fazer uma autorrevisão, definir objetivos, acessar lugares do seu inconsciente e poder encontrar as suas verdadeiras motivações. Porque quando a gente está cheio de dores, de traumas, de crenças limitantes, as nossas motivações para fazer as coisas, elas não são as motivações do nosso espírito, elas são as motivações trazidas ali pelo nosso karma. Então, durante esse desafio, a gente faz uma limpeza e um mergulho profundo para a gente descobrir quais são essas dores que estão fazendo a gente ter uma visão distorcida da nossa vida e até mesmo do nosso papel aqui nesse mundo, para a gente encontrar ali nesse processo, já começar a encontrar um caminho para a nossa essência, começar a vislumbrar a nossa verdadeira essência, descobrir um pouquinho mais sobre nós, sobre quem nós realmente somos. Então, se você quiser participar, clica no link que tem aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário que vai ficar fixado, e me chama, faz a sua inscrição. Se você já participou desse desafio, você pode participar de novo, tá? Porque a temática é outra. Lembra que a gente vai sempre trazendo os temas do momento, do ano, né? Do momento astrológico, que traz pra gente todo um significado específico para o nosso trabalho terapêutico. E se você não participou, eu vou deixar aqui na tela, vou colocar alguns depoimentos, aí você pode pausar o vídeo para você ler e saber o que as pessoas vivenciam quando participam desse desafio. Tá bom? Agora, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa meditação astrológica, com as nossas orientações, falar da nossa lua nova em Sagitário, que acontece nesse domingo, dia 1/12, às 3h21 da manhã, no grau 9 de Sagitário, trazendo pra gente um momento propício, como toda lua nova, pra gente plantar intenções na área onde a gente tem Sagitário. Então é o momento de a gente definir projetos de coisas que a gente queira realmente ter uma grande expansão. Tem muito a ver também com, independente da área da vida que tá, pede sempre uma conexão com a nossa filosofia de vida, com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita. É um momento realmente da gente fazer as coisas com propósito, porque Sagitário é sobre isso, é sobre eu entender quem eu sou, me aprofundar no autoconhecimento. Sagitário faz uma oposição com Gêmeos, que é enquanto Gêmeos busca o conhecimento através das interações, Sagitário se aprofunda nesses conhecimentos para entender algo que vai além daquilo que os olhos podem ver, né? Para entender o sentido mesmo das coisas, o sentido da vida, o sentido da própria vida, por que que nós estamos aqui. Então é o momento de você buscar propósito, olhar naquela área que você tem no mapa e trazer propósito para aquela área, para você, seja qual for ela, né, mesmo que seja uma área super do mundo material, você observar como é que você pode transformar ela numa expressão do seu propósito. E aí, se planejar para poder agir de uma maneira intencional nela, porque afinal de contas, a gente só manifesta aquilo que a gente faz de forma intencional, com presença, né? São os 3 pilares lá do Swadharma Yoga, os 3 pilares de manifestação. A gente precisa de uma intenção clara, a gente precisa de uma vibração elevada e a gente precisa de ação. A gente precisa agir nos 3 níveis, no mental, no emocional e no físico. E aí, é claro, o resultado, ou o que você vai sentir a partir dos resultados que você vai ter na construção desses 3 pilares, vai depender das motivações que você tem. E o que acontece?
com a maioria das pessoas. As pessoas vão agindo motivadas pelo medo, em vez de agir motivadas pelo amor, pelo propósito, pela fé, pela esperança de ser feliz, de ter mais alegria, de se divertir. Toda essa energia bem sagitariana, as pessoas agem motivadas pelo medo. Então, eu tenho medo de não ter segurança, então eu vou fazer um concurso público, por exemplo. Não estou dizendo que todo mundo que faz concurso público faça por essa motivação, mas eu conheço muitos concursados. E, normalmente, essa é a frase que a gente escuta das pessoas que o fazem. Eu escolhi porque essa profissão é mais segura, porque assim é mais seguro. E, às vezes, a pessoa passa a vida odiando o que faz, mas está ali porque é mais seguro, está buscando segurança, está com medo de não prosperar em qualquer outra coisa que talvez a faria mais feliz, e aí escolhe fazer aquilo. Esse é um exemplo clássico de escolha por motivações erradas, escolha pelo medo. Então, por mais que a pessoa, às vezes, né, como eu já atendi muitas vezes pessoas assim, tem muitos amigos assim, às vezes a pessoa ganha super bem, tem conforto, tem tudo, mas essa área da vida profissional é uma coisa vazia, que traz tristeza, sofrimento. Outro exemplo, numa outra área da vida, é a pessoa que está num relacionamento porque tem medo de ficar sozinho, porque tem medo de não conseguir ninguém melhor, porque tem medo do que vão pensar se separar, porque tem medo de passar necessidade, né? No caso das mulheres acontece muito isso, porque tem medo de perder alguma coisa que está ali atrelada ao relacionamento, porque tem medo disso ou daquilo, né? Muitos, inclusive, colocam a culpa nos filhos, falam, não quero ver meus filhos sofrer, né? Mas aí fica lá num relacionamento que... Será que é melhor mesmo para os filhos que vocês estejam se relacionando, né? Então, esse é um exemplo típico. Tem até no lado oposto, inclusive, né? A pessoa que não se relaciona porque tem medo de sofrer no relacionamento. Às vezes viu tanto ali o pai, a mãe e as pessoas em volta sofrerem nos relacionamentos que prefere não se relacionar, ou sofreu tanto num próprio relacionamento que teve no passado que prefere agora não se relacionar, tem medo de se abrir. Então, quando a gente fala de Sagitário, a gente está falando sobre isso. É você olhar para essas questões. A Lua Nova, ela traz um chamado para você olhar para isso, olhar para dentro e ver quais são as minhas motivações, qual é o meu propósito em fazer o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Eu estou fazendo isso porque eu acredito, porque eu tenho fé, e aqui eu acredito que eu posso ser feliz, ou eu estou fazendo isso por falta de fé nas possibilidades infinitas que o universo tem de trazer pra gente alegria, e aí eu escolho por medo de fracassar, ou por medo de não ter opção melhor. Esse é o momento da Lua Nova. E pra gente avaliar se a gente tá vivendo nesse modo do medo ou no modo do amor, é muito simples, né? É só você avaliar como é que você vivencia aquela área. Você busca autoconhecimento naquela área, você busca sair da sua zona de conforto, você se dedica, você estuda. Estudo é uma coisa muito importante nessa área onde a gente tem Sagitário no mapa, né? Você se aprofunda, você é otimista, você tem fé, você vai além das fronteiras daquilo que você já conhece, se permite conhecer um pouco mais, pode ser viagem, inclusive no sentido literal, né? Você busca ver um quadro maior, ver outras perspectivas, você busca respostas mais profundas para suas indagações, você busca ser o mestre de si mesmo, você busca se conectar com a sua essência ali naquela área, né? Para buscar respostas ali naquela área de você mesmo, sem esperar respostas do externo. Você define objetivos, metas de longo prazo, né? Porque Sagitário ele fala das metas de longo prazo, é o momento em que a gente estabelece o nosso sistema de crenças para aquilo que a gente vai construir depois com dedicação lá, o signo de Capricórnio, para servir no signo de Aquário e para depois então a gente colher, né, os resultados, que aí é o final do ciclo lá no signo de Peixes. Então, se você, ao pensar nessas perguntas, a resposta é sim, isso significa que beleza, você está vivendo bem esse arquétipo de Sagitário. Agora, se quando você pensa nisso, né, você vê que você tem dificuldade de se comprometer, fica na superficialidade, né, de repente na questão espiritual ou visão de mundo sobre essa área, você é muito fanático ali, muito rígido em relação ao seu ponto de vista, arrogante, não muda de opinião de forma nenhuma, não é aberto a ouvir nenhuma outra verdade, tem dificuldade
de se permitir mudar de ideia, de se permitir experimentar, de se permitir expandir, fica muito limitado ali dentro daquilo que você já está vivenciando, isso é um sinal de desequilíbrio nessa área. Então, é um momento perfeito para você buscar uma forma de crescimento nesse lugar, né? Buscar uma cura nesse lugar que, como eu já falei, vem através da ação intencional, com presença, né? Você se investiga, você analisa o que você encontra ali sobre você de uma maneira um pouco mais racional, usando o seu intelecto, e aí você define ações, objetivos e ações concretas para atingir esses objetivos com presença. Então, esse é o chamado da Lua Nova em Sagitário, e a melhor parte, sabe qual é? A gente tem vários trânsitos acontecendo aí ao longo desses dias que estão super favoráveis a esse processo de todo de cocriação, né, já num nível mental do nosso futuro, dos nossos projetos. O primeiro deles é Júpiter, o regente de Sagitário e, portanto, o regente dessa alunação, que está retrógrado no signo de Gêmeos, e Mercúrio, que é o regente de Gêmeos e que está retrógrado no signo de Sagitário. E aí você está pensando, tá louca, né? Todo mundo fala que planetas retrógrados são ruins. E agora está dizendo que isso é uma boa coisa? E por quê? Planetas retrógrados não são ruins. Planetas retrógrados são momentos de revisão. Nenhum trânsito astrológico, na verdade, é ruim. O que vai caracterizar se um trânsito astrológico vai ser positivo ou negativo para a gente é a nossa própria forma de lidar, né? Alguns deles vão sim exigir da gente um pouco mais de dedicação, um pouco mais de ação, um pouco mais de energia para a gente lidar com aquela situação. E aí, se a gente não estiver pronto, pode trazer desafios, porque tudo na vida depende da forma como a gente lida com as coisas. Os trânsitos do momento falam de aspectos da mente coletiva e como esses aspectos influenciam a nossa mente individual. Agora, se a gente, no nível individual, está bem equilibrado, está presente, está consciente, a gente vai olhar para essas coisas e a gente vai poder tirar lições dali, aprendizados que vão nos ajudar a crescer. E a retrogradação dos planetas é a mesma coisa. Se você estiver presente, você vai conseguir tirar lições dali, porque as retrogradações são períodos de revisão. Como se esses aspectos da nossa mente estivessem revisando aquela área onde eles estão ali, aqueles arquétipos, que são os signos, né, que todos nós temos todos os signos, como eu sempre gosto de repetir aqui, porque nem todo mundo sabe. E esses signos, eles são arquétipos, são modelos, né? Arquétipos são modelos de conduta dentro de uma determinada energia. É como se fosse assim, o ideal daquilo. Então, se em Sagitário, por exemplo, a gente está falando do arquétipo do buscador, aquele que vai buscar autoconhecimento, o arquétipo do mestre, aquele que aprofunda o conhecimento e transmite, né? Poderíamos pensar, inclusive, num arquétipo do professor ali, do pesquisador, daquele que domina uma área, um determinado assunto, especialmente ligados à filosofia de vida, a questões mais espirituais. Então, todos nós temos esse potencial e nós temos que aprender isso daí. Talvez aquele não seja o arquétipo mais importante no nosso mapa, né? Se você não tem muita energia sagitariana, isso não vai ser tão relevante para você. Se você tem alguma área da sua vida ali que tem bastante energia sagitariana, muito provavelmente você precisa trabalhar bastante o desenvolvimento desse arquétipo. E aí, com os planetas retrógrados, agora, ali nesses lugares, a gente está tendo a possibilidade de revisar Júpiter, lá no signo de Gêmeos, pedindo para a gente expandir o nosso campo de busca de informações, porque Gêmeos é isso, é essa parte nossa que tem curiosidade, que quer conhecer um pouquinho de cada coisa. Então, Júpiter está pedindo para a gente revisar que coisas são essas tantas que a gente está buscando. Será que a gente está buscando no lugar certo? Se a gente não estiver buscando no lugar certo, não vai adiantar a gente trazer esses conhecimentos para se aprofundar depois em Sagitário, com a nossa parte sagitariana. A gente precisa revisar, então, olhar com quem que a gente está interagindo, os ambientes que a gente está frequentando, os estudos que a gente está investindo o nosso tempo, para ter certeza que depois, na hora que a gente quiser aprofundar, a gente vai se aprofundar nas coisas certas. E da mesma forma, Mercúrio está ali no arquétipo de Sagitário, é a nossa mente mais analítica, né? Que está analisando tudo ali,
como é que a gente está vivenciando esse arquétipo? Então você percebe que está havendo uma troca, enquanto de um lado a gente está expandindo essa nossa busca, mas com um olhar aberto ali para transformação, para analisar e ver se a gente está indo pelo bom caminho, né? A gente tem também esse outro lado mais mental, mais analítico, unindo, né, o melhor dos dois mundos, uma visão mais espiritual e uma visão mais racional, para que a gente consiga entender como é que a gente está vivendo o nosso propósito. O outro aspecto que a gente tem é Marte, que vai retrogradar no dia 6 de dezembro, aos 6 graus de Leão, trazendo também um convite para a gente revisar a nossa forma de agir, porque Marte é ação, né? E especialmente as questões relacionadas à autoconfiança que a gente tem na hora de agir, porque o signo de Leão é sobre isso, é sobre essa confiança, sobre o ego, né? A confiança que a gente precisa ter na nossa própria energia, nos nossos próprios talentos, na nossa própria individualidade, que é o nosso ego. O nosso ego, ele tem uma função. Às vezes as pessoas falam que é preciso matar o ego, mas se você matar o ego, você morre. Como é que você vai crescer e evoluir sem ego? Não tem ego, é a sua individualidade. E o signo de Leão é sobre isso. Então, Marte em Leão, retrogradando, pede pra gente revisar essa nossa forma de agir. Ela precisa ser um pouco mais autocentrada, a gente pode dizer isso, né? Buscar realmente o nosso crescimento, o nosso poder pessoal. Até porque quem não faz por si, não tem o que oferecer para o outro. Depois a gente tem também um trígono que o Sol vai fazer com o Nodo Norte em Áries e com esse Marte em Leão, possibilitando ali uma grande energia de ação, né? Vai formar um triângulo, um grande triângulo entre esses 3 pontos. E o Nodo Norte, ele é o nosso propósito. Nesse momento ele está em Áries, também nos convidando a olhar para a nossa individualidade, para a nossa autonomia, para a nossa independência, para a gente conseguir fazer as coisas mais por nós mesmos, sem precisar sempre de alguém falando para a gente o que a gente tem que fazer, né? Confiar mais na nossa própria liderança, né? Confiar na nossa capacidade de abrir os nossos caminhos. Ninguém precisa abrir os nossos caminhos, nós temos essa capacidade. Então, o Nodo Norte, ele está ali, ó, nos direcionando para isso. Essa capacidade de abrir caminhos é esse lugar nosso que é ariana, essa parte nossa ariana. E aí você pode inclusive olhar no seu mapa onde que está essa parte ariana para você ver como é que você treina essa energia de abrir os seus caminhos. Por fim, nós temos uma quadratura dessa lua nova com Saturno, que está em Peixes. Já não mais retrógrado, ele já está no movimento direto, né? A gente já teve aí um longo período de Saturno revisando essa relação com os sonhos, com a imaginação, e agora que ele está em movimento direto, ele pede pra gente, mais uma vez, olha, tudo pedindo pra gente agir. Coloca estrutura, limites, faça acontecer, né, com disciplina. Saturno é a disciplina, é a persistência. Essa é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm na vida, né? Eu vejo isso, o pessoal começa a praticar yoga, praticar meditação, às vezes a pessoa está precisando muito, tem sérios problemas psicológicos, que ela precisa da prática, e ela não consegue manter a disciplina. Saturno é a nossa disciplina. Uma pessoa que não consegue ter disciplina está com problemas de Saturno, precisa curar o seu Saturno. Então tem que olhar lá no mapa, onde que está o meu Saturno, por que que eu não estou conseguindo, quais as relações de Saturno com os outros planetas, para poder encontrar caminhos para resolver isso e começar a ter persistência, disciplina. Por quê? Porque as coisas no mundo da matéria só se constroem com persistência, a gente tem que colocar energia continuamente. Então Saturno pede pra gente colocar os pés no chão e materializar, né? Esses projetos todos que Sagitário pede pra gente, né? Fazer e revisar e começar a se planejar. Então, eles vão precisar dessa força saturnina para eles poderem funcionar, para eles poderem ganhar forma. E aí, com essa quadratura, isso se torna ainda mais intenso. Pedindo assim, sem disciplina, a gente não vai conseguir fazer. Inclusive, se você quer aprender a trazer mais disciplina para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua prática, ou quer mesmo começar uma prática para desenvolver a disciplina, porque o yoga e a meditação eles são o primeiro passo do desenvolvimento dessa disciplina, né? Porque você vai treinar a sua mente, e a disciplina começa através desse treino mental, ela depende da nossa mente ser capaz de focar. Então, se você quer começar esse processo, você pode
me chamar aqui, aproveitar para começar o ano de 2025, ou ainda melhor, já terminar o ano de 2024 dando passos para construir essa habilidade que é tão necessário para construir os seus sonhos, para dar vida a esses projetos que você vai planejar agora, certo? Então, é isto sobre as nossas previsões. Agora nós vamos para o nosso tarô dos deuses, a nossa meditação, para a gente poder finalizar hoje aqui. Inclusive, deixa eu pedir uma coisa para vocês, que eu já reparei que alguns vídeos às vezes eu esqueço de pedir e eu vejo que isso sempre faz diferença. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando até aqui, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso faz muita diferença para mim, porque quanto mais houver interação com o vídeo, mais pessoas vão receber. O YouTube entende que você está gostando, que esse conteúdo é interessante, que esse conteúdo é relevante, então ele mostra para mais pessoas. Então faça isso, por favor, me ajuda se você gostou, é claro. Se você não gostou também pode dar um não gostei. Você pode comentar aqui comigo o que você gostaria que eu trouxesse aqui nesses vídeos, compartilhar com seus amigos que devem gostar de astrologia, de yoga, de meditação. E mais uma coisa que eu quero pedir para vocês, faltam 15 pessoas, 15 inscritos para a gente completar 1000 inscritos. Então, se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, porque às vezes acontece isso, eu mesmo vejo, de vez em quando percebo que, tô assistindo aqui vídeos desse canal, todos os vídeos do canal e ainda não me inscrevi, às vezes um tempão, entendeu? Então isso faz diferença para quem está criando conteúdo. Então, esse é o meu pedido para vocês. Não vou deixar para o final, porque senão depois eu me esqueço. É muito frequente que eu me esqueça de pedir. E agora nós vamos meditar nisso tudo que eu trouxe aqui para vocês, né? Hoje o nosso vídeo já está bem longo, né? Falei bastante hoje, porque hoje tinha muita coisa mesmo para falar. Início de lunação é um momento importante do mês, então a tendência é que esse vídeo da lua nova seja sempre um pouquinho mais extenso. E é importante depois você prestar atenção nele, voltar nele, inclusive, depois com os próximos, para você pegar as informações daqui, porque elas são a base. Todas as fases lunares que vêm depois, elas estão ligadas à fase nova. Então, os vídeos de lua crescente, lua cheia e lua minguante, eles vão acrescentando informações a esse daqui, que é da lua nova, porque ele inicia o ciclo, certo? Ainda vou fazer aqui um vídeo sobre ciclos lunares. Me fala se vocês gostariam, me fala quais as dúvidas de vocês sobre os ciclos lunares, sobre lunação, para eu saber, assim, poder trazer coisas que sanem as dúvidas de vocês nesse sentido, né? Quando eu comecei a estudar astrologia, eu também não entendi o que era uma lunação, mas depois eu fui entendendo e descobri, inclusive, que a lunação é uma coisa poderosa. A gente entender como é que funciona é muito legal pra gente fazer magia na nossa vida, né? Então vamos lá, chega de falar, vamos meditar. Então pode sentar numa postura confortável, traz atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Coloca a sua intenção para essa meditação que você deseja ter, que respostas você busca nesse momento, especialmente as relacionadas a esses assuntos que a gente veio conversando até aqui. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om. Então vamos lá. Olha que lindo! A energia pra gente essa semana é Saraswati. Poxa, não podia ser uma energia mais apropriada para essa alunação, né? Na verdade, essa aqui é uma energia da alunação toda, né? Não só dessa semana, do que Saraswati, que é a deusa do conhecimento e da sabedoria. Não preciso nem explicar, né? Porque eu já expliquei tudo aqui. Tudo que eu falei nesse vídeo se aplica a essa deusa. Saraswati é a deusa das artes, das palavras, do conhecimento, da sabedoria, da música. E por que da música? Porque porque o som é a primeira forma de criação. Tudo que a gente pensa vai ganhar forma
né? Quando a gente está pensando, é só uma possibilidade. A partir do momento que a gente coloca a energia naquilo, aquilo começa a ganhar forma. Qual que é a primeira energia que a gente coloca? É a palavra, tá? Já pararam para pensar que as filosofias do mundo, elas sempre sempre falam do momento de criação através do som. Então, na filosofia indiana, a gente tem o Om, que é o som da criação. A gente tem, acho que na grega, né, vai falar que é o alfa e o ômega, né, o princípio e o fim. A gente está falando de letras ali, de palavras, né? A gente pensar na mitologia cristã, a gente vai ver que ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, quando vai se referir a Jesus. Então, até no Senhor dos Anéis, não sei se vocês já leram, no Senhor dos Anéis tem um mito de criação, no livro O Silmarillion, que explica toda a mitologia do Senhor dos Anéis. E aí ele fala também da música de Ilúvatar, que foi a música da criação. É muito legal, se vocês puderem, se vocês gostarem, né? Aconselho ler esse livro porque é muito bonito, O Silmarillion. Ele explica todo o mito de criação que o Tolkien fez, né? Não sei se é assim que fala o nome dele. Então, Saraswati, ela é o próprio som, ela é a personificação do som, da sabedoria, do conhecimento. Enquanto Brahma, que é o seu parceiro, o seu consorte, o seu marido, né? É o impulso da criação. Saraswati é a personificação desse impulso, que é o som. Ela é o Om, ela é a primeira forma de criação no seu nível mais sutil. E o que ela nos ensina é que a gente tem que cuidar com as nossas palavras, porque as nossas palavras têm poder de criar mundos. Cada palavra que a gente diz movimenta o universo. Passa a existir e ganhar forma. E quanto mais a gente repete, quanto mais a gente repete aquela palavra, mais forte ela vai ficando no nosso inconsciente. Né? Por isso é importante a gente tomar cuidado com as coisas que a gente fala sobre a gente mesmo, sobre os outros, sobre a nossa vida. Porque aquilo vai se tornando uma verdade, uma crença. E são as nossas crenças que movimentam, impulsionam as nossas ações. A gente só faz aquilo que a gente acredita. E as nossas ações é que criam a nossa vida. E às vezes você fala: mas eu estou criando um monte de coisa que eu não acho que estou criando isso. Está assim, está no seu inconsciente. Tudo que está no seu inconsciente é fruto das palavras que você ouve, das palavras que você diz. Então, essa semana, já começando aqui nesse momento de meditação, meu convite a você, para que você esteja presente para todas as palavras que você usa, para todas as palavras que você ouve por escolha, as músicas que você ouve, as notícias, os programas que você assiste, as conversas que você tem. Tudo isso está construindo aí a sua mentalidade e vai virar a sua realidade. Então, se você quer para 2025 uma vida melhor do que você teve em 2024, se você quer sucesso, se você quer crescimento, se você quer toda essa energia sagitariana na sua forma mais auspiciosa, esse é o seu exercício não só para essa semana, mas para toda essa alunação. Então, volta mais uma vez a atenção para a sua respiração e pede à sua mente, ao seu inconsciente, ao seu eu superior, que te mostre quais são as palavras que você precisa tirar do seu dia a dia, do seu diálogo interno e externo. Toma mais uma inspiração e canta comigo. Om Aim Saraswati Namah. Om Aim Saraswati Namah. Om
Saraswati, 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 Namah. Om Ai Saraswati Namah. Om Ai Saraswati Namah. Om Ai Saraswati, Saraswati, Saraswati Namah. Om Ai Saraswati Namah. Om Ai Saraswati Namah. Om Ai Saraswati, Saraswati, Saraswati Namah. Toma mais uma inspiração. Lembra mais uma vez das suas intenções. Fique atento para perceber nos próximos dias, nas próximas semanas, quais são as palavras que têm que sair do seu vocabulário. Peça a Saraswati, que é esse arquétipo também, essa parte do divino que nos habita. Peça para ela mostrar, ela que é a tua sabedoria interior, peça para ela mostrar quais os caminhos que você tem que seguir, quais os conhecimentos que você precisa aprofundar. Porque é assim que a gente se torna mais hábil, mais capaz de criar a nossa realidade. Toma mais uma inspiração, agradece por esse momento. Traz suas mãos em frente ao peito. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Uma ótima semana para vocês, uma ótima alunação para vocês e venham participar do Desafio Sankalpa comigo. Espero vocês, hein? Um beijo, namastê!